Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Iremos para a correção do PET, volume 3, 2021, semana 2, Geografia, professora Welma Pereira. O tema dessa semana continua sendo Europa, o continente europeu, mas com foco nos setores da economia, na economia da Europa. Número 1. O que podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para a atividade agropecuária, considerando também a diversidade de métodos e culturas e criações? Resposta: o espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, muitas das quais utilizam máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. Há ainda o uso de técnicas que envolvem seleção de sementes, sistema de irrigação, inseminação artificial e manipulação genética de espécies animais e vegetais, ou seja, agricultura completamente moderna, com o utilizo da tecnologia. A elevada mecanização e o uso da alta tecnologia no campo significa aumento da produtividade e redução do número de trabalhadores. Diferentemente daqui dos países da América, principalmente o subdesenvolvido, a propriedade lá é em pequenas e médias propriedades, ao contrário daqui que são em grandes latifúndios e uma só monocultura. Após concluir a leitura do texto, observe o mapa. 2. Marque a alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa. Nessas regiões do continente europeu, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental, Europa Ocidental e Europa Meridional, a mais industrializada é Europa Ocidental, gabarito letra C. Identifique 3 países que se localizam nesta região. Nós podemos dizer Reino Unido, Alemanha e França. Correto? 4. A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde, além da eliminação de tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única entre os países integrantes. Ou seja, a Europa possui um bloco econômico com maior nível de integração econômica a adotar uma moeda única. Que bloco é esse? Letra D, União Europeia. Aqui é o símbolo da União Europeia, correto? Gabarito, letra D. 5. Como é a participação da PA, população economicamente ativa, ou seja, a população que está trabalhando na Europa no setor primário da economia? Setor primário está relacionado com as atividades agropecuárias, correto? Então, em vários países europeus, a população economicamente ativa, empregada nas atividades primárias, que é agricultura, pecuária, extrativismo, etc., é pequena se comparada aos demais setores da economia. Então, tem poucas pessoas trabalhando nesse setor aqui, no setor primário da economia. Entretanto, na Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra e que tem importante participação da economia no PIB. Lembrando que a Europa Oriental era a antiga Europa socialista que passou a ser o seu processo de transformação e que hoje é capitalista. Então, lá ainda predomina pessoas trabalhando na agropecuária. 6. A atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB da Europa. Observe a tabela abaixo e responda. União Europeia, países com maior atividade industrial em 2005. Então, nós temos República Tcheca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Polônia e Reino Unido. Aqui é o número de empresas e aqui o número de pessoas empregadas. Letra A. Quais são os países que empregam a maior quantidade de pessoas nesse setor? E qual emprega menos? Ou seja, no setor secundário, que desenvolve a indústria, emprega maior quantidade de pessoas, a Alemanha, Itália e França. Isso é possível ver nesses números aqui. A Alemanha com 7.273 milhares de pessoas, né? Depois nós temos a Itália com 3.619 e depois a França com 2.903. Emprega menor quantidade de pessoas a República Tcheca. A República Tcheca é um país que pertence lá na Europa Oriental, né? Que emprega menos pessoas. Letra B. Como é a participação da Europa em relação ao comércio mundial de produtos industrializados? Em relação aos produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes,
representa cerca de 45% das exportações mundiais. Então, o continente que mais exporta os produtos industrializados é o continente europeu, com 45%. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção. Grande abraço, fique com Deus.